evidentemente ainda estamos sob o rescaldo da confusão de ontem, envolvendo o STF, etc. E eu continuo a achar impressionante que não se entenda a matéria que está sendo votada. Eu costumo dizer, e os meus amigos aqui sabem, né? Vejam só, para cada coisa certa, quantas são as coisas erradas? Infinitas. Vocês já pensaram nisso? É aterrorizante isso. Aterrorizante. Né? Veja, isso é certo. E as coisas erradas? Não tem limite. Não tem limite. Aí, o que a ciência faz, o que a vida social faz? Vai cercando as margens de erro, limitando os erros, tal, até que você chega a um número mais restrito de erros. E depois passa a ver os erros influentes. E veja só, por alguma razão, que a gente, enfim, não precisa se especular tanto para saber, doutor Fábio, é mais fácil entender o erro do que o acerto. Né? Por quê? Porque o erro ele vem sempre com a simplificação. A coisa certa muitas vezes é realmente complexa. Poderia dizer assim, explica aí para mim o que é uma coisa quântica. O que é a física quântica? A física quântica é aquilo das coisas que são e não são ao mesmo tempo. Pode ser não entender direito o que é, mas está explicado. Não está explicado, é uma coisa muito mais complexa do que isso. Né? O direito não chega a ser física quântica. É uma coisa um pouquinho mais simples. Notem, eu acho compreensível, acho razoável até, que as pessoas que não são especialistas ou que não têm a função de traduzir para os outros o que está em curso, tenho lá uma visão reducionista do problema. Mas é sim perigoso quando a imprensa passa a ter uma visão reducionista, como eu vejo em certos nichos, quando os próprios operadores do direito passam a explorar esse reducionismo e a gente acaba ficando à mercê dos poderosos da hora. Aconteceu isso quando o PT parecia mais eterno do que os diamantes. Pode acontecer isso agora. No médio e no longo prazo que você vai tendo a degradação institucional, a degradação constitucional. E aí então, tudo passa a ser permitido, tudo passa a ser possível. É o caso agora. Nós vamos aqui ter uma sequência de notícias aqui, desdobramentos dessa coisa de ontem, envolvendo o STF. E a versão que circulou é a seguinte. Vamos pegar a mais grave. Eu tratei disso ontem aqui. Vou tratar de novo, fiz o meu comentário hoje de manhã tratando disso aqui na Band News FM. É mentira! É mentira que acabou veiculada na solicitação da Raquel Dodge para rever a decisão, que acabou repetida no despacho do Dias Toffoli, que acabou comprada pela imprensa. É mentira que a decisão do Marco Aurélio ser cumprida botaria na rua 169 mil pessoas que estavam presas. Eu acho aterrorizante que essa coisa prospere. E aí vem aqueles truques de linguagem, desculpem aí a área de que eu fui professor. Grande coisa, grande merda que você foi professor. Bom, mas eu estudei isso com um certo afinco. Assim,
Até 169 mil pessoas poderiam ser soltas. Até 169 mil. Bom, em números inteiros, entre 1 e 169 mil, existe 169 mil. Ou, se quiserem, tirando 1, 168 mil. Ou, se quiserem, extraindo as duas pontas, 167 mil. No intervalo. Que história é essa? Até. Mas mesmo esse até é mentiroso. É mentiroso. E é coisa de quem não leu o despacho do Marco Aurélio. Não leu. Despacho curto. Imagina a disposição que essa gente tem para ler uma sentença do Sérgio Moro de 300 páginas. Se não lê um troço de 40. E logo de cara, o ministro deixa claro que as pessoas presas com base no artigo 312 do Código de Processo Penal, isto é, prisão preventiva, não sairiam da cadeia. E estas sim constituem a esmagadora maioria desses 169 mil. Fica parecendo que essas 169 mil pessoas foram presas a partir de outubro de 2016. Não foi em outubro de 2016 que o STF mudou a jurisprudência? Dizendo pode prender depois da condenação em segunda instância? Quer dizer que nós prendemos 1/4 dos nossos presos em 2 anos? 2 anos e 1 mês? Ora, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! A burrice merece perdão em certas profissões? Não. Aliás, nas atividades profissionais, não. Para que 169 mil pessoas fossem soltas, elas teriam de ter sido presas de outubro de 2016 para cá. Mas o que essa gente tem na cabeça, merda? Argumentum ad terrorem é o nome disso. Momento cultural. O argumento para assustar. O argumento para aterrorizar. O argumento para deixar todo mundo com medo. A prisão preventiva antes do trânsito em julgado pode ser decretada a qualquer momento. Há 169 mil pessoas presas condenadas em segunda instância. É verdade. Todas elas é a execução provisória da pena, isto é, foi condenado em segunda instância, vai para a cadeia, mesmo sem prisão preventiva? Não! Não! Mentira! Mentira grotesca! Incentivo à ignorância. Incentivo ao reducionismo. Incentivo ao achincalhe do Supremo, ao achincalhe do ministro, a desqualificação da Corte, do Tribunal, da Justiça. Só isso. Mas estava na petição da Raquel Dodge. E daí? E daí? É a palavra de Deus? Mas o Dias Toffoli admitiu. E daí? A função da imprensa não é, inclusive, endossar erro nem de procurador-geral, nem de ministro do Supremo. Eles podem tudo, não podem mudar o teorema de Pitágoras. Ou podem? Não, agora a Dodge diz que não, que a soma do quadrado dos catetos não é igual ao quadrado da hipotenusa. A Dodge disse, o Toffoli admitiu, então deve ser assim. E as redes sociais querem assim.
Aí começa a ficar complicado. Mantenho a minha posição. Acho que o Marco Aurélio fez mal em conceder aquela liminar no último dia de funcionamento do Supremo. Até porque ele teve tempo de conceder antes. Mas também é verdade que em abril ele deu um pito em público na Carmen Lúcia, dizendo: a senhora está manipulando a pauta. Não disse com essas palavras, mas praticamente com essas palavras. Que fique claro, a senhora não está pautando as ADCs. Ação declaratória de constitucionalidade, que é cuidar do assunto. Em mérito. A senhora não está fazendo isso, e ele disse: venceu a estratégia. Acusou a ministra de estar manipulando a pauta. E estava. Que ela tinha medo de que, se votasse a coisa para votar no mérito, desse o resultado que ela não gostaria e o Lula acabaria solto. Agora vem cá. Existe o direito penal Lula? É isso? Existe um direito penal só para o Lula? O Lula mudou o direito penal? Nós vamos mudar o direito penal para manter Lula na cadeia? Alguém pensa em mudar o direito penal para, eventualmente, quando o Fabrício Queiroz, aquele motorista buliçoso do Flávio Bolsonaro, quando ele está doente, né? Quando ele sarar e prestar depoimento, eventualmente vai se pensar em mudar o direito penal para, sei lá, ajudá-lo, para prejudicá-lo? Já tem o direito penal Onyx Lorenzoni, criado pelo Sérgio Moro, que é o direito penal do pedir perdão. Ah, não, pedir perdão. Aí disse o Sérgio Moro e pediu perdão. Ah, pediu perdão, então tudo bem. Caso de Caixa 2. Hoje a Aécio Neves foi alvo de outro mandado de busca e apreensão, não sei o quê, envolvendo Caixa 2. Para lembrar. Aliás, o Marco Aurélio é explícito nisso. E isso também não foi lido nem reproduzido na imprensa. Que pena. O inciso 57 do artigo 5º diz: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O artigo 283 do Código de Processo Penal diz: ninguém será considerado culpado até o trânsito em... Diz a mesma coisa, ainda que com outras palavras. Mas é a mesma coisa. E aí o Marco Aurélio se espanta, diz: como é? Ele disse: em tempos normais, seria considerado engraçado que um troço que repete a Constituição tenha de ser declarado constitucional. Olha, a simples necessidade de declarar constitucional que está na Constituição é uma aberração. País que precisa disso está condenado, vai para o buraco. Mas o pior ainda não é isso. É que há uma grande chance de que aquilo que está no Código de Processo Penal, embora repita a Constituição, seja declarado inconstitucional. Né? Porque lá em 2016, infelizmente, o Teori Zavascki inventou que trânsito em julgado não quer dizer trânsito em julgado. Que trânsito em julgado se dá quando a gente decide que se deu. Então, não sei o que é trânsito em julgado. Eu não sei mais o que as palavras significam. Estou cantando e andando para Lula. Essa histeria com Lula é problema dos petistas, que é a histeria de um lado, e dos bolsonaristas, que é a histeria do outro. Os bolsonaristas, criados, estão tristes. Porque nada melhor, imagina se a liminar prospera e o Lula é solto. Eles teriam assunto na internet, pronto.
Caso Queiroz estava morto. Para as redes sociais. Só que não é assim. Né? O Lula continua lá preso. A liminar teve suspendido, teve os efeitos suspensos. Acabou. Voltamos agora à curiosidade que tomava conta das redes. E aí, Queiroz? Cadê o Queiroz? A liminar foi suspensa. A decisão de mérito vai ser tomada no dia 10 de abril. E se no dia 10 de abril o Supremo decidir que fica valendo o que está na Constituição e no Código do Processo Penal, não haverá a soltura de 169 mil pessoas. Ah, não, mas a gente disse até 169 mil. Nem com até. Será preciso ver quantas pessoas aí estão com prisão preventiva decretada com base no artigo 312 do Código de Processo Penal. Risco à ordem pública, risco à ordem econômica, ameaça à instrução criminal ou, então, risco de não cumprimento da lei penal. E aí sim está a esmagadora maioria. Os facínoras do crime organizado tal estão todos com o 312 na testa, com a prisão preventiva. Parem de falar asneiras, parem de falar besteira, parem de reproduzir as cretinices ditas por autoridades. E eu sou do tipo que respeita, senhor Antônio. Não sou do tipo que sai chutando o traseiro de autoridade. A menos que a autoridade desrespeite os fatos. Aí sim, vai um pé no traseiro. Mas sempre um pé no traseiro intelectual. Né? Hashtag pronto, acarinhei. O É da Coisa, na Band News FM.